Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, de todos os que entrarem no serviço para fazerem um trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da revelação, no tocante às coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos entrarão, e abaixando o véu do reposteiro, com ele cobrirão a arca do testemunho. Por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de golfinhos, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e lhe meterão os varais. Sobre a mesa dos pães da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela colocarão os pratos, as colheres, as tigelas, os cântaros, para as ofertas de libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois, estender-lhe-ão por cima um pano de carmesim, o qual cobrirão com uma coberta de peles de golfinhos, e meterão à mesa os varais. Então tomarão um pano de azul, e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus cinzeiros, e todos os seus vasos de azeite, com que o preparam. E o envolverão juntamente com todos os seus utensílios, em uma coberta de peles de golfinhos, e o colocarão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com uma coberta de peles de golfinhos o cobrirão, e lhe meterão os varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, envolvê-los-ão num pano de azul, e cobrindo-os com uma coberta de peles de golfinhos, os colocarão sobre os varais. E tirando as cinzas do altar, estenderão sobre ele um pano de púrpura. Colocarão nele todos os utensílios com que o servem, os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e sobre ele estenderão uma coberta de peles de golfinhos e lhe meterão os varais. Quando Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabarem de cobrir o santuário e todos os seus móveis, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas sagradas não tocarão, para que não morram. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da revelação. Eleazar, filho de Arão, sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, e a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Isto é, terá a seu cargo todo o tabernáculo, e tudo o que nele há, o santuário e os seus móveis. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Não cortareis a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e o seu cargo. Mas eles não entrarão a ver nem por um momento as coisas sagradas para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo as casas de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 os contarás. A todos os que entrarem no serviço para fazerem um trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço das famílias dos gersonitas, ao servirem e ao levarem as cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da revelação, a sua coberta, a coberta de peles de golfinhos que está por cima, o reposteiro da porta da tenda da revelação, as cortinas do átrio, o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, as suas cordas, e todos os instrumentos do seu serviço. Enfim, tudo quanto se houver de fazer no tocante a essas coisas, nisso hão de servir. Todo o trabalho dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu serviço, será segundo o mandado
de Arão e de seus filhos, e lhes designareis os cargos em que deverão servir. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da revelação, e o seu trabalho estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, contá-los-ás segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 os contarás, a todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação. Este será o seu encargo, segundo todo o seu serviço na tenda da revelação. As armações do tabernáculo e os seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do átrio em redor e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus objetos e com todo o seu serviço. E por nome lhes designareis os objetos que ficarão a seu cargo. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu trabalho na tenda da revelação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos que entraram no serviço do trabalho da tenda da revelação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, eram 2.750. Esses são os que foram contados das famílias dos coatitas, isto é, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, aos quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação, os que deles foram contados segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, eram 2.630. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos que haviam de servir na tenda da revelação, aos quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação, os que deles foram contados segundo as suas famílias, eram 3.200. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, aos quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, aos quais contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos que entraram no serviço para trabalharem e para levarem as cargas na tenda da revelação, os que deles foram contados eram 8.580. Conforme o mandado do Senhor foram contados por Moisés, cada qual segundo o seu serviço, segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor lhe ordenara. Estamos lendo o livro de Números, vamos começar agora o capítulo 5. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todo que está imundo por ter tocado num morto. Tanto homem como mulher os lançareis, para fora, sim, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o seu arraial no meio do qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel, lançando-os para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher pecar contra o seu próximo, transgredindo os mandamentos do Senhor, e tornando-se assim culpado, confessará o pecado que tiver cometido, e pela sua culpa fará plena restituição, e ainda lhe acrescentará a sua quinta parte. Mas se esse homem não tiver parente chegado,
a quem se possa fazer a restituição pela culpa, esta será feita ao Senhor, e será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que se fizer expiação por ele. Semelhantemente, toda a oferta alçada de todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, que eles trouxerem ao sacerdote, será dele. Enfim, as coisas sagradas de cada um serão do sacerdote. Tudo o que alguém lhe der será dele. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se a mulher de alguém se deitar, pecando contra ele, e algum homem se deitar com ela, sendo isso oculto aos olhos de seu marido, e conservado encoberto, se ela se tiver contaminado, e contra ela não houver testemunha, por não ter sido apanhada em flagrante, se o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver se contaminado, ou se sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, mesmo que ela não se tenha contaminado, o homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, a 10ª parte de um efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite nem porá incenso, porquanto é oferta de cereais por ciúme, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote fará a mulher chegar e a porá perante o Senhor. E o sacerdote tomará num vaso de barro água sagrada. Também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e lhe porá na mão a oferta de cereais memorativa, que é a oferta de cereais por ciúmes. E o sacerdote terá na mão a água de amargura que traz consigo a maldição. E a fará jurar e dir-lhe-á: se nenhum homem se deitou contigo, e se não te desviaste para a imundícia, violando o voto conjugal, sejas tu livre desta água de amargura que traz consigo a maldição. Mas se te desviaste, violando o voto conjugal, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote, fazendo que a mulher tome o juramento de maldição, lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir-se a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água que traz consigo a maldição entrará nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir-se a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Então o sacerdote escreverá estas maldições num livro, e na água de amargura as apagará. E fará que a mulher beba a água de amargura que traz consigo a maldição, e a água que traz consigo a maldição entrará nela para se tornar amarga. E o sacerdote tomará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes, e moverá a oferta de cereais perante o Senhor, e a trará ao altar. Também tomará um punhado da oferta de cereais como memorial da oferta, e o queimará sobre o altar, e depois fará que a mulher beba a água. Quando ele tiver feito que ela beba a água, sucederá que, se ela se tiver contaminado, e tiver pecado contra o seu marido, a água que traz consigo a maldição entrará nela, tornando-se amarga, e inchar-lhe-á o ventre, e a coxa se lhe consumirá, e a mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não se tiver contaminado, mas for inocente, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, no tocante à mulher que, violando o voto conjugal, se desviar e for contaminada. E no tocante ao homem sobre quem vier o espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, ele apresentará a mulher perante o Senhor, e o sacerdote cumprirá para com ela toda esta lei. Esse homem será livre da iniquidade, a mulher, porém, levará sobre si a sua iniquidade. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 6. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial de Nazireu, a fim de se separar para o Senhor,
abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Por todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da uva, desde os caroços até as cascas. Por todos os dias do seu voto de nazireado, navalha não passará sobre a sua cabeça, até que se cumpram os dias pelos quais ele se tenha separado para o Senhor. Será santo. Deixará crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Por todos os dias da sua separação para o Senhor, não se aproximará de cadáver algum. Não se contaminará nem por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã, quando estes morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém morrer subitamente junto dele, contaminando-se assim a cabeça do seu nazireado, rapará a sua cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da revelação. E o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto, e fará expiação por esse que pecou no tocante ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará ao Senhor os dias do seu nazireado, e para a oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano, mas os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta, pois, é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, ele será trazido à porta da tenda da revelação, e oferecerá sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito, como holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, como oferta pacífica, e 1 cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, como também as respectivas ofertas de cereais e de libação. E o sacerdote os apresentará perante o Senhor, e oferecerá a oferta pelo pecado e o holocausto. Também oferecerá o carneiro em sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, com 1 cesto de pães ázimos, e as respectivas ofertas de cereais e de libação. Então o nazireu à porta da tenda da revelação rapará o cabelo do seu nazireado, tomá-lo-á e o porá sobre o fogo, que está debaixo do sacrifício das ofertas pacíficas. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um pão ázimo do cesto, e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo do seu nazireado. E o sacerdote os moverá como oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento, e com a espádua da oferta alçada. E depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do que fizer voto de nazireu, e da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, afora qualquer outra coisa que as suas posses lhe permitirem oferecer. Segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora, capítulo 7. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, tendo-o ungido e santificado juntamente com todos os seus móveis, bem como o altar e todos os seus utensílios, depois de ungí-los e santificá-los,
os príncipes de Israel, cabeças das casas de seus pais, fizeram as suas ofertas. Estes eram os príncipes das tribos, os que estavam sobre os que foram contados. Trouxeram eles a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e por cada um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Então disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, para serem utilizados no serviço da tenda da revelação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sobre as ordens de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nenhum, porquanto lhes pertencia o serviço de levar o santuário, e o levavam nos ombros. Os príncipes fizeram também oferta para a dedicação do altar, no dia em que foi ungido, e os príncipes apresentaram as suas ofertas perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a dedicação do altar. O que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Nazon, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A sua oferta foi uma salva de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha, amassadas com azeite, para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Netanel, filho de Zuar, príncipe de Issacar. E como sua oferta ofereceu uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassadas com azeite para ofertas de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Netanel, filho de Zuar. No terceiro dia, fez a sua oferta Eliabe, filho de Elon, príncipe dos filhos de Zebulon. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Alon. No quarto dia, fez a sua oferta Elisur, filho de Sedeur, príncipe dos filhos de Ruben. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos cheias de incenso, um novilho, um cordeiro, um carneiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia fez a sua oferta Selumiel, filho de Zeruzadai, príncipe dos filhos de Simeão. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário,
ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos cheias de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zeruzidai. No 6º dia, fez a sua oferta Eliasaf, filho de Deuel, príncipe dos filhos de Gade. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, fez a sua oferta Elisama, filho de Amiúde, príncipe dos filhos de Efraim. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia fez a sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur, príncipe dos filhos de Manassés. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos cheias de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º, fez a sua oferta Abidã, filho de Gideone, príncipe dos filhos de Benjamim. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, fez a sua oferta Aizé, filho de Amizadai, príncipe dos filhos de Dan. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aizé, filho de Amizadai. No dia 10º, fez a sua oferta Pagiel, filho de Ocrã, príncipe dos filhos de Azer. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado,
E para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, fez a sua oferta a Irá, filho de Enã, príncipe dos filhos de Naphtali. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Airá, filho de Enã. Esta foi a oferta dedicatória do altar, feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido. 12 salvas de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro, pesando cada salva de prata 130 siclos, e cada bacia 70. Toda a prata dos vasos foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, pesando cada colher 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, com as respectivas ofertas de cereais, e para a oferta pelo pecado 12 bodes. E todos os animais para sacrifício das ofertas pacíficas foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta dedicatória do altar, depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda da revelação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim ele lhe falava.